Isso. 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 Ei. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Abra sua Bíblia no livro de Joel. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Versículo 23. Joel 2, 23. Amém? Joel, capítulo 2, versículo 23. Alegrai-vos, pois, filho de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Nós possamos nos alegrar, nos regozijar no Senhor. Amém? Feche os seus olhos, agradeça ao Senhor por mais um domingo, por mais um mês que praticamente está se finalizando, para a glória do Senhor, Pai. Nós te damos graças, Senhor, por mais um domingo na sua presença, por mais um domingo em que nós podemos cultuar ao Senhor, reunidos como igreja do Senhor, Pai. Perdoa as nossas falhas, as nossas inquietações, tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor. Purifica a nossa mente, diz, ó Deus, que nós venhamos te louvar, que nós venhamos te adorar, e o nosso louvor venha chegar aos céus como incenso agradável ao Senhor. Ó Deus, usa a tua serva na ministração da palavra, use, ó Pai, com poder e graça, tira todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que não procede do Senhor. Ó Deus, que ela possa ser um instrumento vivo do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, traga o seu povo em paz, em segurança. Guarda, Senhor, aqueles que estão nos seus lares, ó Pai, cansados, desanimados, abatidos. Traga sobre eles, ó Pai, um novo vigor em nome do Senhor Jesus. Aos que são enfermos, ó Deus, que o Senhor ministre a cura, o milagre, a restauração do Senhor por completo, para a glória do teu nome. Ó Deus, nós te pedimos e nós te agradecemos, Pai, porque cremos na bondade e na fidelidade do Senhor para conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus. Vamos engrandecer a Ele nessa noite. Aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um
e a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, nós estamos aqui, Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nós estamos aqui, Senhor. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te bendizer, para render a ti honra, glória, louvor e adoração, Senhor. Só tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida, não há outro além de ti, Senhor. Não há outro além de ti, Pai. Santo tu és, Jesus. Santo tu és, Senhor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos o lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia. Eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor há de fazer através das nossas vidas.
porque a promessa do Senhor, aleluia, e o Senhor é fiel para conosco. Graças te damos, Senhor. Verdadeiramente guardarei os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, pois Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia, declare ao Senhor que você deseja amar a Ele mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Nós queremos amar, meu Deus, mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Nos ensina cada dia, Senhor, a cumprir o teu evangelho, a cumprir a tua vontade, a cumprir o teu querer, a cumprir o mandamento do Senhor, para que assim nós possamos, Deus, verdadeiramente amar, verdadeiramente, ó Deus, alegrar o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, só tu és digno, Senhor, só tu és digno, Jesus. Nos ensina, nos fortalece, Pai, para andar no seu caminho, para viver a tua verdade, Pai, para termos vida eterna contigo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo és o teu nome, santo és o Senhor. Aleluia. Aleluia.
céu descer sobre a sua vida. Deixe o céu descer sobre a sua casa. Verdadeiramente a vontade dele aconteça sobre a sua vida. Que a vontade, a soberania do Senhor aconteça sobre o seu lar, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Que verdadeiramente venha acontecer a vontade do Senhor. A vontade dele é boa, é agradável e é perfeita para a glória dele. Aleluia. Faça, Senhor, a sua vontade sobre as nossas vidas. Faça, Senhor, o teu querer, o teu propósito se cumpra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Rei dos reis. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Poder, a glória, honra, o louvor e a adoração. Amém? Aleluia. 2 Coríntios 9, 6 e 7 diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? O Senhor ama quando nós damos com alegria no nosso coração, quando nós ofertamos ao Senhor com alegria em nosso coração. Amém? Segure nas suas mãos seu dízimo, a sua oferta do terreno. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais este momento, que o Senhor nos dá o privilégio de contribuir, ó Deus, financeiramente para o teu reino, para que a tua obra permaneça com as portas abertas e prospere, para que outras pessoas possam alcançar o seu amor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abre as portas, Pai, para aqueles que têm buscado uma resposta do Senhor, ó Deus, para aqueles que têm buscado uma porta aberta de emprego. Provê, Senhor, na vida da tua igreja. Honra, supre, sustenta cada um dos teus filhos e das suas filhas, em nome do Senhor Jesus. Repreende, ó Pai, o devorador, migrador, cortador, destruidor, Pai. Em nome de Jesus, que haja abundância na vida dos teus filhos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe, traga com alegria em nome do Senhor Jesus. Aleluia, que nós possamos descansar no Senhor. Só Deus digno, Jesus. Com tuas mãos.
poder. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou. Sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Nos ensina a descansar no Senhor. Nos ensina, Senhor, a voar além das tempestades, além dos problemas, Pai, além das dificuldades, além das situações adversas, Pai, para que possamos descansar no Senhor, sabermos que o Senhor é Deus que peleja por nós, que peleja na nossa causa. Aleluia. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Oh, Senhor. Vamos estar em Ti, Jesus. Aleluia. Jesus, só tu és, Senhor. Aleluia. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo
Aleluia. Cada dia possamos descansar no Senhor, porque Ele é o Deus que peleja nas nós. Aleluia. Amém? Chamar as crianças aqui, as crianças até os seus 10 anos. Aleluias. Amém, igreja? Vamos orar pelas nossas crianças, né? Aí os pais vêm para a igreja, as crianças vêm também, né? Então ensina o seu filho o caminho que deve andar. Amém, igreja? Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, eu quero adorar, louvar, bendizer e agradecer ao Senhor nesta noite pela vida de cada um desses pequeninos. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, neste momento, o culto infantil, usando a tua serva como instrumento, ó Deus do Senhor, para falar no coração dessas crianças. Que venha ser um momento, ó Deus, de grande edificação, bênção, ó Deus, e crescimento na vida dessas crianças. Abençoe o culto infantil, ó Pai. Que cada uma delas venham ser, ó Deus, edificadas e fortalecidas na tua palavra. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém? As crianças podem ir para o culto infantil. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vou convidar a Aline aqui também, que estará ministrando a palavra nesta noite. Que Deus venha usar a serva dela, do Senhor, mais uma vez. Estenda suas mãos mais uma vez, amém? Pai, eu quero também orar pela vida da tua filha, Pai. Ó Deus, que mais uma vez há de ser usada pelo Senhor aqui nesta noite. Eu creio que de maneira, ó Deus, poderosa e grandiosa, o Senhor há de usar a tua serva. A palavra que o Senhor ministrou no coração dela para esta noite, eu creio, ó Deus, que há de ser ministrada e edificada aos nossos corações, tanto aqueles que aqui estão presencialmente, como aqueles que estão também nesta live, através do seu telefone, do teu computador. Ó Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, usar a tua serva para falar em nossos corações. É o que nós oramos, pedimos, e Deus de já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que bom que você veio. Que bom que você esteve sensível à voz do Senhor para estar aqui hoje. Amém. Você que pode, abra sua Bíblia em Mateus 14. Mateus 14, do verso 22 adiante. Amém? Mateus, do 14 adiante. 14 do 22 em diante, desculpa, igreja. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando sobre o mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo,
e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: em verdade, verdadeiramente és filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Somente até aqui, igreja, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, lemos a Tua palavra, Senhor, que é viva e real no meio de nós. Fala conosco, ó Deus, através dessa palavra. Que nós venhamos ser aqui terra férteis para receber o que o Senhor tem a falar conosco. Me usa, ó Pai, como instrumento vivo em Tuas mãos. Eis aqui o Teu vaso, ó Pai, é pequeno, mas é do Senhor. Use grandemente, ó Pai, para que eu venha falar aquilo que o Senhor deseja e não de mim mesmo, ó Deus. Que venha ser a boca do Senhor, que venha ser do Senhor que aqui será ministrado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Aqui é uma passagem conhecida, eu creio que todos aqui conhecem essa passagem, que fala que Jesus andou sobre o mar. Mas para nós entender como chegou nesse contexto, eu vou voltar um pouquinho antes. Aqui fala, essa passagem é tão conhecida que ela é citada por 3 discípulos. É citado por Mateus, Marcos e João. 3 colocaram essa passagem na Bíblia. Então significa que foi um momento de grande valia para eles. Foi um momento de grande aprendizado. Não foi apenas um que sentiu a presença, mas foram mais que um. E antes aqui fala, um pouco antes desse momento, que Jesus estava no lugar e ele resolveu se afastar um pouco daquela multidão, ir para um lugar um pouco isolado. Porém, a multidão viu que Jesus estava indo e começou a seguir ele. E era um seguir de carro, de moto? Não, era um seguir a pé. Era andando, eles foram até o mestre. E eles foram para esse lugar afastado. E chegando nesse lugar afastado, Jesus teve compaixão deles. E passou o dia todo ensinando, curando, falando do reino de Deus. E logo à tarde, Jesus tinha que despedir aquela multidão. Mas Jesus não queria despedir aquela multidão com fome. E ali acontece uma multiplicação de pães e peixes. Logo depois que isso acontece, que já foi a tardezinha, Jesus fala para os seus discípulos: agora eu vou ficar aqui, vou despedir a multidão, vocês peguem o barco, entrem nele e vão para o outro lado. A palavra que fala que Jesus ordenou. Em Mateus fala que Jesus obrigou. Então não foi a vontade dos discípulos. Quando Jesus dá uma ordem, quando ele obriga, não foi de livre e espontânea vontade que eles entraram no barco para ir para o outro lado. Quando o pai ou a mãe quer que um filho vá no lugar para ele, um exemplo, ir na padaria comprar um pão, ir no supermercado, e o menino fala assim: não quero ir não. O que o pai e a mãe falam? Você vai sim, você vai. Vai, não porque ele quer, mas porque a mãe obrigou, ou o pai obrigou. E aqui era o mestre obrigando eles a ir para o outro lado. E eles ali obedeceram à vontade de Jesus. Eles obedeceram, mesmo sem querer, eles obedeceram à vontade e o querer de Jesus. Eles pensaram o quê? Vou entrar no barco, é fácil. Ali tinha alguns que eram pescadores. Vou entrar no barco, remar, chegar do outro lado. Vou ir para lá. Dessa que pensou isso. Ele está mandando, eu vou ir. Eles entraram no barco e Jesus ficou ali se despedindo da multidão. Porém, eles entraram no barco e a passagem fala que no meio do mar houve uma grande tempestade. Eles estavam debaixo da obediência de Jesus, debaixo do querer de Jesus. Não era a teimosia deles que fez eles estarem ali, foi o querer de Jesus. E eles passaram por uma tempestade.
nós podemos concluir que mesmo estando debaixo da vontade do Senhor, debaixo do querer dele, debaixo das asas do Onipotente, terá tempestade, terá tribulações. Não significa que você está em Cristo, que você vai ter uma vida só de bonança. Porque tem coisas que Jesus coloca na nossa vida que é para nos ensinar, nos fazer forte. E ali eles estavam debaixo da obediência, debaixo das asas do Onipotente. O mundo será apenas coisas boas? Não. Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se nós estamos debaixo da vontade, do querer do Senhor, tende bom ânimo. Porque muitas das vezes nós passamos por situações que é o querer dele. Mas às vezes nós passamos por coisas por teimosia nossa. Às vezes pessoas estão vendo que aquilo ali não é para nós e nós vamos. Jesus está falando conosco, não vai, e nós vamos. Quando vamos para um lugar que tem tempestade, que é o meu querer, minha vontade, eu vou apenas sofrer. Vai ser apenas um sofrimento. Mas quando é a vontade, o querer de Jesus é para nos ensinar, é para nos moldar. Ele quer que venhamos ser fortes, para que lá na frente nós venhamos ver que foi Ele quem nos colocou, Ele quem nos ajudou, Ele que esteve conosco a todo momento. Tem um louvor que fala: Deus está me ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal é para a morte. Nem tudo aquilo que é mal sobre as nossas vidas é para a morte. Às vezes é Deus querendo que passamos para que venhamos ser fortes. E nós temos que passar às vezes por tribulações para termos experiências com Deus. Não sei se vocês já tiveram o pensamento, a experiência de ver Deus apenas em outras pessoas. Deus opera milagre na vida de fulano, Deus fala com aquela pessoa, mas eu vivo os milagres dos outros. Eu mesmo nunca tive experiência com o Senhor. Tem pessoas que é assim. Mas como ter uma experiência, por exemplo, de cura sem ter enfermidade? Como eu vou vencer sem lutar? Como eu vou passar por um processo, por uma tribulação e vencer se não tiver lutas? Como Deus vai me socorrer se eu não precisar de socorro? Então, às vezes, nós passamos por situações para que Ele se manifeste a nós. Abre portas onde não existe para mostrar que Ele é Deus. Ele nos surpreende quando estamos debaixo da obediência dEle. Porque toda tribulação que é do Senhor é para nos ensinar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu que você vai passar, que você vai vencer, você vai. Creia e confie nele. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Mas às vezes nós queremos só a força do nosso braço, o meu querer e a minha vontade. Mas que venha prevalecer em nós a vontade e o querer dEle. E aqui os discípulos foram para o barco em obediência a Jesus. E Ele ficou em terra despedindo aquela multidão. E depois que Ele terminou de despedir a multidão, Ele subiu para o monte para orar sozinho. Para orar a Deus. Jesus tinha uma vida linda de oração. Uma vida maravilhosa de oração com Deus. Jesus, sendo Deus em terra, Ele tinha necessidade de orar. E me vem a pergunta: quem somos nós? Às vezes nós achamos que não precisamos orar, que não precisamos buscar, achamos que já somos maiores. Jesus, Ele não tinha erro, não tinha pecado sobre Ele, e Ele buscava intimidade com o Senhor. Ele sozinho foi para aquele lugar buscar intimidade com Deus, conversar, dialogar com Deus. E nós precisamos ter esse tempo para buscar o Senhor, para orar a Ele, buscar por Ele.
buscar um relacionamento com o Senhor. E nós às vezes não buscamos e colocamos culpa no tempo. Não tenho tempo. Trabalhei o dia todo, cheguei em casa, é serviço, é menino, é isso. Não tenho tempo de orar ao Senhor. E nisso passa um dia, 2, 3, e às vezes não oramos, não buscamos intimidade com o Senhor. Mas aqui na palavra fala que Jesus estava com tempo sobrando. Ele foi orar porque ele estava à toa, com tempo sobrando. Não. Ele passou o dia todo num lugar. Vamos colocar nos dias antigos. Com certeza era um lugar que não tinha conforto, não tinha uma cadeira acolchoada para ele ficar ali o dia todo. Ele passou o dia todo sem se alimentar, porque ele fez a multiplicação só à tardezinha. Então Jesus estava cansado, porque Jesus era humano, como eu e você. Era ser humano igual nós. Tinha fome, sede, tinha cansaço sobre ele. E ele passou ali o dia todo e, despedindo a multidão, ele foi ter um momento com o Senhor. Então, às vezes, não é o tempo, é a prioridade de buscar ao Senhor. Se nós tivermos a prioridade de buscar ao Senhor, nós arrumamos tempo a qualquer instante. Nós nos programamos para ter aquele momento, ou é de manhã, ou é na hora do almoço, ou é de noite. Mas tire um tempo para buscar o Senhor. Tire um tempo para buscar a Deus. E Jesus tinha uma vida linda de oração. Uma vida bela de oração. O que é que os discípulos têm uma passagem que eles pedem quando o Senhor ensina o Pai Nosso? Senhor, nos ensine a orar. Jesus curava, Jesus operava milagres, ele fazia coisas impossíveis acontecer, maravilhas acontecer, porque ele era Deus. E os discípulos eles pediram para curar, para operar, eles pediram para que Jesus ensinasse eles a orar. Então nós podemos perceber que Jesus tinha uma vida de oração, na qual os discípulos se maravilhavam e falavam: eu também quero orar assim. Eu também quero buscar assim. Nós precisamos ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração. Jesus era santo, não havia pecado sobre ele. E ele orava. Nós temos que orar mais ainda, buscar mais ainda, porque quem somos nós diante do que Jesus era? E o barco estava no meio do mar. O barco, os discípulos estavam no meio do mar. No meio do mar, eles estavam ali com grandes recursos. Quando a tempestade começou, eles tinham um telefone para ligar e falar: ó, vem nos acudir, vem nos socorrer. Não. Eles estavam ali no meio do mar, sem recurso nenhum. E eles remavam e não saíam do lugar. Os ventos eram contrários. Mesmo eles estando debaixo da vontade, do querer de Jesus, eles enfrentaram tempestades inesperadas. Inesperadas. Eles jamais imaginaram que eles iriam passar por aquilo no meio do mar. Até mesmo porque alguns, igual eu falei, tinham experiência de remar e chegar do outro lado. E às vezes nós passamos por tempestades inesperadas, assim como os discípulos passaram. Às vezes nossa família está tudo bem e do nada acontece algo. Às vezes nossa vida, nossa saúde está tudo bem, do nada adoecemos. Às vezes está tudo bem no nosso emprego, no nosso estudo e do nada desmorona. Mas nós temos que ter convicção se nós estamos debaixo da vontade e do querer de Jesus. Porque às vezes passamos por tribulações que nós buscamos, consequência da nossa iniquidade. Mas aquela tempestade era inesperada para os discípulos, mas não era inesperada para Jesus. Ali tudo tinha um propósito. Jesus colocou eles no barco e tinha um propósito para eles. Jesus deu a ordem que eles chegariam do outro lado.
Eles chegariam. Mas eles enfrentaram essa tempestade forte, ventos contrários sobre a vida deles. E na passagem fala que chegou a 4ª vigília da noite. Já estava tarde. Eles já estavam cansados, fadigados de tanto remar e não saíam do lugar. Nós podemos concluir aqui que alguns podem ter pensado: agora é o fim. Nós vamos morrer aqui. Jesus mandou nós entrar nesse barco para morrer aqui. Cadê Ele que não está aqui conosco? Veio o sentimento de abandono. E às vezes, quando estamos numa tempestade, temos esse sentimento que Jesus nos abandonou. Quem já passou por esse sentimento? De estar passando por algo, clamar, tentar remar, tentar lutar e não sair do lugar e falar: cadê Jesus? Cadê Ele aqui para me socorrer, me acudir? Cadê Jesus? E esse sentimento de abandono veio nos discípulos. Eles estavam cansados, fadigados. E às vezes cansamos, fadigamos, mas temos que crer que o Senhor é a nossa força, nossa fortaleza. Ele é quem nos sustenta. Quando a nossa força se esgotar, Ele agirá ao nosso favor. Ele agirá ao nosso favor quando menos esperamos. Aqueles discípulos não esperavam a presença de Jesus ali sobre as águas. Com certeza ali eles já estavam naquele sentimento de abandono e falou: agora é o fim. Mas a passagem fala que Jesus veio andando sobre as águas. Ele veio andando sobre as águas. Ele estava no monte, orando. E de lá do monte ele avistou que seus discípulos estavam no mar, cansados, fadigados. E ele resolve agir no tempo dele. Ele poderia ter ido antes, no inicinho da tempestade. Mas ele que tinha um propósito com eles. Tinha um propósito com aqueles discípulos. E ele começa a andar sobre o mar. A ir até os discípulos. Não foi os discípulos que foram até Jesus. Foi Jesus que foi até os discípulos. Quando nossa força se esgota, quando o nosso cansaço bate, que nós pensamos que é o fim, Ele age ao nosso favor. Ele age no tempo dEle, na hora dEle, ao nosso favor. E ali, eu penso que os discípulos poderiam ter gritado, clamado por Ele. Quando nossa força se esgota, quando a tempestade está muito grande para nós, chame por Ele, que Ele vai até você. Se você quer ganhar a sua casa para o Senhor, fala: Jesus, vem lá em casa. Igual aquela passagem que nós lemos aqui de Jairo, esses dias. Jairo virou para Jesus e falou: Senhor, vamos na minha casa. Chame ele para a sua casa. Senhor, eu quero o Senhor lá. Senhor, age ao meu favor, vem até mim. Eu não aguento mais, a tempestade está forte, vem até mim. Chame por ele, clame por ele, igreja. A Bíblia é clara em falar: clame, grite, chame pelo teu Deus. Ele não é surdo, o ouvido dele não está tampado para que não possa nos ouvir. O guarda de Israel não dorme. Clame de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, ele não dorme. Ele te ouve, chame por ele. E aqueles discípulos estavam ali na tempestade. O que era a tempestade? Aquele problema que eles estavam passando. Era o mar, os ventos contrários, as ondas fortes. Esse era o problema dos discípulos. O maior problema deles ali era a tempestade. E Jesus veio andando sobre o mar. Jesus veio andando sobre o problema. Jesus veio andando sobre aquilo que eles pensaram que eram a morte. Jesus anda em cima daquilo que nós achamos que é o nosso fim. Não passa da sola dos pés de Jesus. Aquilo que para nós parece ser grande, não passa da sola dos pés de Jesus.
Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para Ele. Aquilo que para nós não tem jeito, não tem solução, não passa da sola dos pés de Jesus. E ali Jesus vai andando sobre aquelas águas. Ele vai andando sobre o medo. Ele vai andando sobre a tempestade. O vento contrário não tirou Jesus da direção daqueles discípulos. Ventos contrários não tira Jesus da nossa direção. Não tira. Porém, Ele vai agir na hora dEle, no tempo dEle. Às vezes queremos que Jesus faça na minha hora, no meu tempo, na hora que eu preciso. Ele vai fazer no tempo dEle. Quando Ele anda sobre as águas, podemos ver que Ele é maior do que tudo. Do que tudo. Nada se compara a Ele. Jesus é maior do que tudo. O nome dEle está acima de todo nome. É o nome de Jesus. E quando Jesus está andando sobre as águas, os discípulos avistam de longe e fala que eles assustaram, gritaram, tiveram medo e falaram: é um fantasma. Às vezes, quando estamos na tempestade, nossa visão está turva. Alguns falam assim. Não temos uma visão clara, porque ali os discípulos estavam na tempestade, com ventos, com chuva, com as ondas altas. A visão deles ali à noite não estava uma visão 100%. Eles não tinham uma visão com clareza de quem estava vindo em direção deles. E eles não imaginaram nunca que era Jesus. Porque aqui eles gritam o quê? É um fantasma, com medo. E às vezes quando estamos na tempestade, que Jesus age ao nosso favor, que Ele vem em direção a nós, que nós não estamos com a visão clara do que está vindo, temos medo. Que se será que Ele virá ao nosso favor ou não? Se é Ele ou não? E às vezes temos medo diante da tempestade. Porque a tempestade muitas vezes tira a nossa visão clara do que está acontecendo. Mas aqui os discípulos falam que Jesus, ao ir em direção aos discípulos, Ele se revela a eles dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus veio andando sobre as águas, pisando nos problemas, nas dificuldades, em tudo que eles tinham medo, e fala: sou eu, não temas. Sou eu. E ali eles estavam, podemos concluir, sensíveis à voz do Senhor. Porque quando Jesus fala: sou eu, eles estavam sensíveis à voz do Senhor. Igual aquela passagem que fala que Abraão, quando foi matar o seu filho, sacrificar o seu filho, porque Deus tinha pedido, e o anjo do Senhor aparece para Abraão e fala: pare. Imagine se Abraão não estivesse insensível à voz de Deus, à voz do anjo. Ele teria matado o seu filho. Então nós concluímos que nós temos que estar sensíveis à voz do Senhor, mesmo que nossa visão não esteja clara do que está acontecendo. Nós temos que estar sensíveis à voz de Deus. Não temas, sou eu. Ele fala: não temas, eu ajo ao teu favor. Não temas, eu estou contigo. Não tenha medo, eu sou o teu Deus. E ali Pedro, quando vê Jesus vindo sobre as águas, Pedro fala: Senhor, se és tu, me mande ir contigo. E Jesus respondeu: vem, vem. Jesus fala para muitos aqui nessa noite: vem, vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim. Vá a Ele, igreja. E Pedro ali, para ir em direção a Jesus, Pedro tinha que sair do barco.
Pedro tinha que descer do barco para ir em direção a Jesus. Ele nos chama, vem. Ele fala nessa noite, vem. Vinde a mim. Não tenhas medo, vinde a mim, sou eu. Eu estou contigo, eu sou o teu Deus. E Pedro começa a ir em direção a Jesus. Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro começa a viver aquela maravilha ali, que é andar sobre as águas com Jesus, em direção a Jesus. Enquanto Pedro estava com o foco em Jesus, olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Ele estava andando sobre a tempestade, andando sobre o problema. Mas a passagem fala que Pedro começou a desviar seu olhar. Ele começou a olhar para a tempestade e sentir medo. E quando ele começa a olhar para a tempestade e sentir medo, ele começa a afundar. Enquanto o foco de Pedro era Jesus, ele estava vivendo o extraordinário. Mas quando ele tirou o foco de Jesus e começou a olhar para a tempestade, para o problema, para os ventos fortes, para os ventos contrários, ele começa a afundar. Nosso foco tem que ser Jesus. Nosso foco, nosso alvo tem que ser Jesus. Enquanto o nosso alvo for Ele, e viveremos em caminhos verdejantes. Mas quando o nosso foco não é Ele, vamos viver tempestades, vamos cair, vamos afundar. Porém, Pedro ali, quando ele começa a afundar, ele grita por socorro para Jesus. Ele grita por socorro para aquele que era capaz de tirar ele dali. Quando estamos num problema, numa dificuldade, passando por uma tribulação, às vezes falamos, é meu melhor amigo, é meu pai, minha mãe, é meu esposo, e não compartilhamos com Jesus, com aquele que é capaz de nos tirar daquela situação. Ore a Ele, entregue a Ele. Fala, Senhor, eu preciso de socorro. Porque se você não falar, Ele não vai te ajudar. Nós temos que ter coragem de sair do barco para andar em direção a Jesus. Temos que ter coragem para ir nos caminhos do Senhor. E tem pessoas que criticam quem está tentando ir para os caminhos do Senhor. Não sei se já aconteceu com vocês. Você está tentando acertar, você está tentando fazer o certo, e tem pessoas apontando o dedo, criticando. Mas não temas, vá. Porque aquele que critica é aquele que não tem coragem de sair do barco. É aquele que não tem coragem de sair para viver o que o Senhor tem preparado para ele. É aquela pessoa que vive no talvez, aquela pessoa que vive sem ter a certeza que é Deus que agirá sobre a vida dele. Não dê importância para as críticas que vêm na tua vida quando você está indo em direção ao que o Deus tem preparado para você. Se for Deus que preparou, vá. Não olhe para trás. Não faça como a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Vá em direção ao alvo. E o alvo tem que ser Cristo. Cristo Jesus, aquele que salva, cura, liberta, purifica. Jesus. Ele tem que ser o nosso alvo. E quando Pedro começa a afundar, Jesus estende a tua mão. Jesus estendeu a sua mão para Pedro. Quando vejo aqui que Pedro começa a afundar, lá em Isaías 41:13 fala: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela minha mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Ele nos pega pela mão direita e diz, não temas que eu te ajudo. Quando você cair, afundar, Ele quem te resgata. Ele quem estende a tua mão.
Tem pessoas que vão apontar o dedo quando você cair. E falar, fulano não disse ser crente? Olha lá, caiu, afundou. Às vezes uma pessoa que está tentando sair das drogas, aí a pessoa tem uma recaída, o outro aponta o dedo. A pessoa cai ali numa coisa que ele está tentando sair, e o outro, em vez de ajudar, estender a mão, como Jesus faz, termina de derrubar a pessoa. Tem pessoas que é assim, até mesmo dentro da igreja. Tem pessoas dentro da igreja que quando erramos e caímos, só nos aponta o dedo. Mas Jesus fala lá em Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Vigie para que não caia. E se você cair, a mão do Senhor estará estendida para você. Clame por Ele. Pedro aqui gritou socorro para Jesus. Pedro não olhou para o barco e falou para os discípulos ajudarem ele, porque ele sabia que Jesus era capaz de ajudar. Quando estiver num problema, clame por Jesus. Chame por Ele. Ninguém é santo, igreja. É somente Deus. Vamos ter erros, vamos ter falhas, vamos cair, vamos levantar, porque santo foi somente Jesus. É somente Ele. Mas se cair, Jesus estende a mão e fala: não temas, que eu te ajudo. E depois que Jesus estende a tua mão, que Ele levanta Pedro, Ele fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? E às vezes nós duvidamos que Ele é capaz de nos tirar daquela situação que para nós é impossível sair. Às vezes estamos numa situação que falamos assim: não tem como sair daqui. Tem pessoas que estão em vícios, em vida errada, que falam: não tem como sair. Mas Jesus estende a mão e tira pessoas. Ele estende a mão e tira. E fala: vem. Vem. Confie, tenha fé, vem. Clame pela tua família. Se Ele quer você para ganhar tua família, Ele será a tua boca, assim como Ele foi com Moisés. Moisés falou: Senhor, eu sou gago, não falo bem. E Deus falou: eu serei a tua boca, Moisés. Se Ele quer você para ganhar pessoas, ganhar alma para o Cristo, para o reino dEle, Ele será a tua boca. Ganhe almas para o Senhor. Fale de Jesus por onde você for. Que pessoas venham ver Cristo em nós. Que nós venhamos resplandecer a vontade e o querer de Deus. Que por onde nós passarmos, o brilho do Senhor venha estar em nós. Que venhamos ter o brilho dEle. Estar debaixo da vontade e do querer dEle. Não duvide do que Ele tem preparado para você. Não duvide, foque somente nele, creia somente nele. Porque Ele deu a ordem que eles chegariam do outro lado. Eles não estavam ali para morrer naquele lugar. Eles não estavam ali jogados para a morte. Tudo aquilo era um propósito de Jesus para a vida deles. E quando eles subiram para o barco, quando Jesus e Pedro subiu para o barco, Jesus acalmou a tempestade. Ele acalmou aquela tempestade. Mas aí me veio um pensamento. Jesus estava lá no monte, orando, e viu a tempestade. De lá, Ele poderia ter acalmado a tempestade. Não poderia, igreja? Deus pode tudo. Tudo Ele pode. Lá do monte, Ele poderia ter dado uma ordem de acalma-te. E os discípulos remariam e chegariam do outro lado. Mas toda aquela tempestade, todo o vento contrário, era para ensinar a eles que Jesus é capaz de acalmar a tempestade, de acalmar aquela inquietação. Porque tudo tem um propósito debaixo da vontade e do querer de Deus. Tudo o que passamos debaixo da vontade e do querer do Senhor é para nos moldar, nos ensinar, nos fazer forte. Por mais que na hora questionamos, vem o sentimento de abandono, não entendemos,
Mas lá na frente, quando Ele agir, vamos ver que é Ele. Vamos ver que é Ele. E as maiores tempestades que sofremos atualmente é as tempestades internas. As tempestades da mente. Tem muito se falado agora no século 21. Nas crises de pânico, na ansiedade, na depressão. Quantas pessoas não sofrem disso, igreja? As inquietações da mente. Às vezes, pessoas estão passando por isso, que o pai não sabe, a mãe não sabe, quem é casado, o esposo ou a esposa não sabe. Aquela tribulação está só na cabeça da pessoa, aquela tempestade só na mente da pessoa. E às vezes quem está do lado não sabe, mas Jesus sabe. Jesus sabe até dos nossos pensamentos. Nada foge do controle das mãos do nosso Deus. Nada foge do controle dele. As tempestades interiores não fogem do controle das mãos do Senhor. Às vezes só é nós e Deus sabemos do que se passa na nossa mente. Então ore a Ele, clame por Ele. Só Ele pode acalmar corações. Só Ele pode acalmar tempestades que nós falamos, eu não consigo sair. Mas Ele estende a mão e nos tira. Nós vemos vários testemunhos de pessoas falando que saiu de vícios, de pessoas falando que saiu de doenças, que foram curados, que pessoas se levantam. Então, o impossível pode acontecer ao nosso favor. O impossível pode acontecer ao nosso favor. E ali Jesus primeiro acalmou o coração dos discípulos. Jesus foi até os discípulos e falou: sou eu, não temas. Jesus primeiro se revela a eles: eu estou aqui, não tenha medo, eu estou contigo, não tenha medo, eu sou o teu Deus. Para depois Jesus acalmar a tempestade. Quando Jesus vir a nós, Ele vai nos acalmar primeiro, para depois acalmar a tempestade. Só para mostrar que Ele é Deus. Ele abre porta onde não existe, para mostrar que Ele é Deus. Que Ele pode, que Ele faz, que Ele opera, que Ele cura, que Ele salva. Ele faz. Ele fala: sou eu, sou o teu Deus. Não pare, lute, sou eu. Minha ordem foi que vocês chegariam ao outro lado. E vocês vão chegar. Eu quero que vocês cheguem lá. E vocês vão chegar. E quando o mar se acalmou, eles creram e o adoraram. Eles creram e adoraram ao Senhor. Eles creram naquele que fez o impossível acontecer. Creia que Ele está acalmando, que Ele está indo até você nessa noite. Creia que o Senhor está indo até você. Creia que Ele pode operar ao teu favor agora. Chame por Ele. Ele pode acalmar corações aqui, igreja. Ele está aqui. A presença do Senhor é real no meio de nós. A presença dEle é real aqui agora. Clame por Ele. Creia que Ele está aqui. Creia que Ele está andando em direção a você nessa noite. Chama, vem. Vem, Senhor. Eu estou passando por isso, só o Senhor sabe. Comece a colocar esses pensamentos na sua mente agora, igreja. Vem, Jesus. Vem sobre este lugar. Creia que Ele está aqui, que Ele está curando, que Ele está libertando, que Ele está visitando interiores agora, neste momento. Coloque a tua causa diante do Senhor e o adore, assim como os discípulos fizeram. Eles creram e adoraram em espírito e em verdade. Adore, creia em espírito e em verdade.
Ele está aqui. Aleluias. E Jesus deu uma ordem que eles eram para entrar no barco e chegar do outro lado. A ordem para Deus, de Jesus para você nessa noite, eu ordeno, vai. O que eu tenho preparado para você, vai. Não tenha medo. Vai para o outro lado. Enfrente tempestade, se possível for. Mas vá em direção do que eu tenho preparado para você. Nós não estamos aqui para esquentar uma cadeira, igreja. Todos nós aqui temos um propósito, um querer debaixo da vontade do Senhor. E Ele fala nessa noite, venha viver o sobrenatural comigo. Vem, cansados, vem, sobrecarregados, vem. Não pare, não desista. Creia e o adore. Não pare. Siga em direção do que Deus tem preparado para você. Não tenha medo. A ordem do Senhor é que você vai chegar. Você vai chegar onde Ele quer, onde Ele tem reservado algo para você. Então vá. Mesmo que as tribulações vinham, as tempestades vinham, creia que Ele está contigo. Que quando você cair, a mão do Senhor estará estendida sobre a tua vida. Aleluias. Fica aí de pé, vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer pelo que Ele tem falado conosco. A ordem do Senhor é que nós vamos chegar. A ordem do Senhor é: vá para o outro lado. Eu tenho preparado algo maior, melhor para você. Aleluias. Glória te damos, Senhor. Aleluias. Glória te damos, ó Deus. Te convidamos, Senhor, vem. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, sobre este lugar. Venha sobre vidas nessa noite, Senhor. Oh, glórias te damos, Senhor. Não abandone o barco. Ele dará ordem para nós chegarmos do outro lado dessa noite. Então vá em direção do que o Senhor tem preparado para você. Fala: Senhor, eu não sou capaz, mas Ele é sua fortaleza. Ele te chama nessa noite e fala: vem, meu filho amado, vem. Aleluia. Sonhe os sonhos do Senhor. Sonhe os projetos do Senhor. Deseje viver aquilo que Ele tem preparado para você. Não pare. Não desista do que o Senhor tem preparado para você. Ele dará a ordem que nós vamos chegar do outro lado. E nós vamos chegar na presença dEle, no querer dEle. Não pare. Não pare, lute. As tempestades podem vir, os ventos contrários podem vir, mas Ele está ao nosso lado. Ele vem em direção a nós. Quando nossa força se esgotar, Ele vem em direção a nós. Se você está passando por alguma tempestade, alguma tribulação, fale com Ele. Ele conhece o teu interior. Ele conhece o teu interior. Fale com Ele. Senhor, eu estou passando por isso. Haja ao meu favor, ó Deus. Haja ao meu favor, Senhor. Haja na tua hora, no teu querer e na tua vontade. Oh, Pai, glórias te damos, Jesus. Vem sobre este lugar, Senhor. Enche a tua igreja da tua presença, Deus. Que este lugar venha estar lotado de adoração a Ti. Que nós não venhamos abandonar o que o Senhor tem preparado para nós. Que nós venhamos crer que o Senhor estará ao nosso lado. Que mesmo que estivermos em desertos, venhamos crer que é debaixo da vontade e do querer do Senhor. Esteja debaixo das asas do Onipotente. Esteja debaixo da vontade dEle. Esteja debaixo do que Ele tem preparado para você.
Pode vir ventos contrários, mas é Ele te ensinando, é Ele te moldando, é Ele agindo ao teu favor. Não pare, não desista, não pare de crer em teu Deus. Aleluia. Não pare, não desista. Ele vai em direção a você. Ele anda sobre o mar a teu favor. Ele coloca os teus problemas, os teus medos, as tuas tempestades debaixo da sola dos pés dele. Porque nada é impossível para Deus, nada é impossível para o Senhor. Oh, nós cremos, Deus, que o Senhor é maior do que tudo, que teu nome está acima de todo santo nome, que a tua presença é real e viva no meio de nós. Oh, Pai, haja ao nosso favor, Senhor. Vem sobre a nossa vida, Senhor. Nos encha da tua presença, Deus. Oh, glória te damos, Jesus. Oh, Deus. Ele dá ordem nessa noite para tempestades se acalmarem. Para tempestades se acalmarem. Ele dá ordem para problemas se acalmarem. Ele coloca debaixo das solas dos pés dele aquilo que tem te atormentado, aquilo que tem te atribulado. Ele coloca nessa noite debaixo da sola dos pés dele a teu favor, em nome de Jesus. Então creia na presença do Senhor. Creia que Ele faz, que Ele opera, que Ele cura, Ele salva e liberta. Nós cremos no Senhor, ó Deus. O nome que está acima de todo nome é o do Senhor. Cremos na Tua presença e na Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias te damos, Senhor. Aleluia. Eu agradeço pela minha oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, igreja? Louvamos ao Senhor mais uma vez pela vida da Aline, né? E creio eu que você entendeu esta mensagem, esta reflexão, né? Essa aplicação do texto ao qual Jesus te chama a não parar, a continuar, e Ele te resgata, né? Não olhe para a tempestade, mas olha para Jesus. Assim você não vai se afundar, mas Ele estará contigo. Amém? Você receba esta mensagem, você aí na tua casa também, através da live. Deus abençoe a tua vida. Você possa receber também esta palavra. Que em tudo você seja guardado, abençoado pela palavra de Deus. Precisar de algo, oração, conselho, conversa, estamos à disposição. Amém? Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa noite, uma semana de vitória, graça e paz, que Deus te abençoe. Amém, igreja? Louvamos ao Senhor também por esta noite.